Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Nós leremos dos versículos 13 até o 17. Dos versículos 13 ao 17. Enquanto vocês abrem o texto, enquanto eu estava refletindo, estudando sobre essa mensagem, eu me lembrei de um filme, que é um filme muito antigo, e eu gosto muito desse filme. Eu me assusto em dizer que é um filme muito antigo, porque já entrega a minha idade, mas eu gosto muito dele, que é o filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Dirigido por Steven Spielberg, e é um filme ambientado ali na Segunda Guerra Mundial. E aí a história começa ali no dia D, que é um desembarque violento ali das tropas americanas ali na praia da Normandia. E aí, após a batalha, o capitão John Miller, ele recebe uma missão de encontrar e resgatar o soldado James Francis Ryan, interpretado por Matt Damon. E aí, esse soldado, ele tinha outros 3 irmãos que estavam na guerra. E esses 3 irmãos já tinham morrido. Como é que você vai chegar para a mãe desses soldados e vai falar, olha, você perdeu 4 filhos na guerra. Então, para evitar que isso acontecesse, restava esse soldado que estava vivo. E aí, houve uma missão ali do exército americano para que aquela tropa se mobilizasse para encontrar aquele soldado. E, mesmo na dificuldade da tarefa, mesmo sabendo que existiria riscos para que aquela tarefa fosse cumprida, aqueles soldados eles se submeteram à ordem que foi feita. E hoje nós vamos estudar uma passagem das Escrituras que fala sobre submissão. Fala a submissão do Filho de Deus ao Pai. Que mesmo sem precisar, ele veio a nós e ele se batizou. Por que o Filho de Deus precisava se batizar? E o que isso tem a ver com a gente? Qual que é a importância dessa atitude de Jesus? E é isso que eu queria ler com vocês agora. Então, Mateus capítulo 3, dos versículos 13 ao 17, diz assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque, de fato, como cantamos, ela nunca passará. Os tempos passarão, as circunstâncias passarão, mas a tua palavra permanece. E por isso que hoje nós estamos com o nosso coração inclinado diante de ti, para que a tua palavra ela venha transformar o nosso coração nessa noite. Jesus, me conceda a graça de ser transparente, de ser claro, e que, de fato, Deus, o Senhor venha ministrar em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Um breve panorama da gente entender um pouco sobre o batismo. O batismo, naquela época em que Jesus estava ali naquele contexto, ele tinha uma dinâmica diferente do que tem para a gente hoje. O batismo hoje, para nós, ele tem um quê de compromisso depois de que você assume uma posição de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse contexto em que João está pregando o Evangelho, está pregando as boas novas do reino,
ele está convocando que judeus eles venham reconhecer essa mensagem e venham reconhecer que o Messias está por vir. Então, era um batismo para que houvesse um alinhamento a respeito do que a lei do Senhor estava dizendo. Então, não tinha um peso como é para a gente hoje de reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, da gente se dobrar diante dele, mas porque a obra de Jesus ainda não tinha sido concretizada, né? Ele estava durante o seu ministério ali. Mas, naquele momento, João estava convocando pessoas para o arrependimento. João estava convocando pessoas para que elas voltassem para Deus, para que, de alguma forma, elas, com aquele gesto do batismo, elas simbolizassem que elas estavam dispostas, de coração, a se dobrar à lei de Deus, a voltar para os caminhos de Deus, voltar para aquilo que Deus chamou o povo de Israel a viver. Então, era um anúncio duro que João estava fazendo. E aí, depois que todas as pessoas se batizaram, chega Jesus. E aí a pergunta que eu faço é, do que Jesus precisa se arrepender? Do que Jesus precisa se arrepender? Por que Jesus precisava daquele gesto de entrar ali no Rio Jordão e se batizar? Realmente é muito estranho e isso causou estranhamento também a João. É por isso que no versículo 14, João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus não tinha pecado. Então, qual era a necessidade de Jesus vir, entrar naquele rio e se batizar? E a resposta de Jesus, para mim, é o que traz à tona a primeira verdade que eu quero que a gente medite nessa noite. Jesus, ele diz assim, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda justiça. Para cumprir toda justiça. E João concordou. Então, no final das contas, o que Jesus estava querendo dizer com essa frase, para que se cumpra toda a justiça? Justiça é uma palavra-chave para a gente entender o Evangelho de Mateus. Porque em Mateus ele vai trabalhar muito essa questão de que existe um padrão moral que nós deveríamos viver. Mas ao longo da história, o povo de Israel não conseguiu. Ao longo da história, o povo de Israel, mesmo recebendo a lei, ele não cumpriu a lei. Ele estava afastado da lei. E agora, o Messias, perfeito, aquele que veio direto de Deus, ele é o único que cumpria a lei. Então, quando a gente vai estudar o livro de Mateus, a gente sempre vai perceber uma dinâmica muito interessante, em que Jesus ele faz longos discursos, e depois desses discursos, ele age. Então, por exemplo, ele prega o Sermão do Monte, lá em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Assim que ele desce do monte, ele vai fazer um milagre. Porque em Mateus, Jesus não é apenas aquele que fala, mas aquele que faz o que fala. Aquele perfeito, aquele que é santo. E aí quando Jesus fala para cumprir toda a justiça, aqui é um breve resumo de todo o nosso desse entendimento do livro de Mateus. Jesus, ele não é apenas aquele que fala, mas ele fala e faz. Jesus aqui, ele dá uma declaração. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. É necessário que cumpramos toda a justiça. O que acontece? Ele faz, ele age de maneira coerente com o discurso que ele profere. Ele se batiza. Porque isso era um gesto de obediência. E nós, como cristãos, precisamos, se vamos falar aqui sobre submissão, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que nós precisamos ser pessoas que não apenas sustente discursos, mas que a nossa vida seja coerente com aquilo que a gente diz. Que a nossa vida seja coerente
com a nossa fé, com a nossa profissão de fé, com aquilo que nós dizemos no domingo. Nós cantamos músicas lindas aqui, levantamos a mão, mas como no nosso dia a dia isso reflete? Todos nós aqui estamos nesse momento de meditar na palavra de Deus, de aprender, até mesmo conseguir falar sobre o que vamos aprender hoje, mas na prática, como que a gente está vivendo isso? Isso é algo muito sério e que para mim é um grande desafio. Muitas vezes eu vou ensinar algum texto em algum lugar e eu me deparo com isso. Eu estou ensinando um texto que eu não estou vivendo. Jesus me ajuda a crescer, a me desenvolver. Então, Jesus é aquele que fala e faz, é coerente, ele é íntegro em quem ele é. Mas eu quero destacar esse aspecto da submissão. Quando ele fala para cumprir toda a justiça, Jesus está falando que ele quer se submeter àquilo que o Pai mandou. Desde o desígnio eterno, desde antes de Jesus se manifestar de forma corpórea, já havia dado essa ordem de que ele viria, em algum momento desse ministério público, físico de Jesus, ele iria se batizar. Porque essa foi a ordem do Pai. E o Pai pede para que ele faça isso, ordene que ele faça isso, e Jesus fala: vou cumprir toda a justiça. Vou cumprir aquilo que o Pai mandou. E João concorda. Mesmo que ele não precisasse, mesmo que ele não tivesse nada para que se arrepender, ele obedece ao Pai. Essa não é a primeira vez, não foi a primeira passagem, a única passagem que fala sobre isso. João capítulo 4, versículo 34, em um outro contexto, diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 6,38 diz: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Mateus 26,39, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas tu queres. E Jesus, nessa última declaração, é exatamente isso. Ele fala: Deus, seja feita a tua vontade. Passa de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E no final das contas, prevalece a vontade do Pai. Aquilo que, o único plano que podia ser concretizado, que era ele morrer. Mas o foco que eu quero dar aqui é justamente nessa questão de que Jesus, ele, no seu ministério, mesmo sendo Deus, ele veio para nos servir. E a maneira de serviço aqui desse texto só é proporcionado porque ele se submeteu à vontade do Pai. E como nós podemos exercer a submissão? Primeira coisa, se batizando. É o exemplo mais direto. De repente você está chegando agora na igreja, está conhecendo, está se ambientando com o corpo, do corpo de Cristo. Conheceu Jesus agora, mas agora está nessa dúvida: me batizo ou não me batizo? De repente você vem de uma criação em que a sua família exerce muita pressão de, poxa, não quero que você me batize, que você se batize, você tem uma criação assim, assim, assado. Às vezes você se sente constrangido pela reação de pessoas em relação a isso. Mas a verdade é que a palavra de Deus é muito clara. Jesus, ele se submeteu a toda a justiça de Deus. E nós devemos nos submeter também. Por exemplo, quando nós olhamos em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículo 19. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma ordem que Jesus dá. Então, nós precisamos nos submeter. Se você já é batizado, você agora está num outro estágio da caminhada, que é fazer novos discípulos. Isso é um modo de se submeter à vontade de Deus. Quantas pessoas
que você tem discipulado, que você tem caminhado junto de maneira intencional, para que o evangelho seja formado na vida dessa pessoa, para que essa pessoa possa vir à igreja e ter o privilégio de se batizar. É muito gostoso quando a gente pode ver uma pessoa que está ali no batistério, que foi alguém que a gente investiu tempo, investiu choro, para que ela pudesse estar ali. Então, que a gente venha se encorajar, isso faz parte da visão da nossa igreja, de formar novos discípulos pelo poder do Espírito. Hoje nós temos as células, é uma baita oportunidade para a gente formar novos discípulos, mas que isso venha num pano de fundo, num contexto em que você entendeu que você tem que ser alguém submisso a Cristo. Começa daí. Outras formas da gente exercer submissão, amando ao próximo, como Jesus fala, os 2 mandamentos. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus ele resume os 10 mandamentos em 2. Viver de forma digna da nossa vocação. Então, a gente se diz crente, mas vive de uma maneira completamente incoerente. Então, o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Viver de maneira santa é uma demonstração de submissão a Deus. Ser submisso como membros da igreja. Então, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, vai falar que nós somos membros uns dos outros. Então, apesar de você vir aqui na igreja, você não é uma pessoa isolada, em que não se relaciona, não se envolve, não se deixa ser cuidado por outras pessoas, não deixa outras pessoas interferirem na sua vida no sentido de exortarem, trazer um aconselhamento, trazer uma palavra. Não, irmãos, isso na dinâmica da igreja não existe, porque nós estamos entrelaçados uns aos outros, porque essa é a natureza da igreja, essa é a natureza do corpo de Cristo. Exercer submissão aos nossos pastores, às pessoas que estão nos liderando. Então, Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz: obedeceis aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, nós devemos estar submissos também à nossa liderança pastoral. Enquanto estiverem guiando biblicamente, pregando o evangelho, ensinando a palavra, nós devemos estar submissos. De repente você está visitando a gente e está passando por um contexto diferente, de abuso espiritual, onde existe alguém que está te direcionando para um caminho completamente errado na palavra de Deus. Irmãos, sai disso e submeta a pessoas que estão querendo cuidar de você, investir na sua vida, pois velam por vossa alma. Pastores que estão aqui para investir em nossas vidas, para orar, para interceder, para aconselhar. Então, cabe a nós também ser submissos às nossas lideranças, assim como Jesus foi submisso. Então, a primeira verdade que eu vejo nesse texto é a submissão de Jesus, nessa dinâmica da Trindade, em que o Filho sabe o seu papel. Jesus sabe exatamente o que ele tem que fazer, e ele vai obedecer aquilo que estava sendo ordenado. Uma outra verdade que eu percebo desse texto é que o batismo de Jesus mostra a Trindade em ação. O batismo de Jesus mostra a Trindade em ação. Vamos ler os versículos 16 e 17 de novo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nesses 2 versículos, nós temos muito claramente
como funciona a Trindade. Nós vemos o Filho batizado, nós vemos o Espírito descendo como pomba, e nós vemos o Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pai, Filho e Espírito. Mas aí, de repente, você está chegando agora e você se pergunta: então são 3 deuses? Não, é um Deus só. Não, mas não são 3? Não, é um. Calma. Tentarei explicar. Bom, gente, Deus é um em essência. O que é essência? Conjunto de características que definem um ser. É quem a pessoa é, tanto em questão de personalidade, jeito de ser. É Deus. Deus é um em essência. Mesmo tendo 3 pessoas, é um. Mesmo sendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, todos é um só. Deus. E a definição de Trindade: um único Deus em essência, mas revelado em 3 pessoas distintas. Então, são 3 pessoas que compartilham a mesma substância. E nem tem como eu ficar dando ilustração. Porque eu vou entrar em ilustração e eu vou entrar em heresias. Então, cuidado com ilustrações sobre Trindade. Ok? Dito isso, nós confessamos como igreja ao longo da história, ao longo do povo de Deus, que existe um Deus. E esse Deus se manifesta em 3 pessoas. E por que 3 pessoas? Porque mesmo sendo um Deus, cada uma dessas expressões desse Deus se manifesta e tem funções diferentes na dinâmica de ser Deus. Então, como funciona? O Deus Pai é aquele do qual todas as coisas nascem. Ele cria todas as coisas, ele gera a vida. Ele não é gerado. Lá em Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando o princípio começou, Deus já estava lá. Então, ele não é gerado. Ele é a fonte e a origem de toda a existência. Assim também nós vemos o Filho. Em João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Colossenses 1,15: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, o Filho de Deus é Deus. Ele sempre existiu. Só que ele é gerado eternamente do Pai. Ele nunca nasceu. Sempre foi Deus. Mas ele é gerado do Pai. Salmo 2, versículo 7 diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então o Filho é gerado do Pai. Ele é luz de luz, Deus de Deus. E o Espírito Santo é aquele que procede eternamente de Deus, mas ele não é gerado, pois somente o Filho é unigênito. João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o Espírito, ele é soprado tanto do Pai quanto do Filho, para chegar em nós. Então, Gálatas 4,6 diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então, o Espírito, ele é enviado a nós por meio do Pai e por meio do Filho. E numa dinâmica muito linda, a Trindade ela se relaciona de forma amorosa.
tudo vem do Pai e depois tudo volta para o Pai. O Pai e o Filho mandam o Espírito para que agora a igreja cumpra o seu papel missionário. Para que a igreja agora pregue o Evangelho, para que agora mais pessoas reconheçam a Cristo, e agora, num gesto de amor, todos se voltam para Deus, aquele que gera todas as coisas. Então, o Pai é aquele que dele saem todas as coisas, daquele procede todas as coisas, mas para ele tudo retorna. E essa é a obra do Espírito, fazer com que tudo se converja em torno de Cristo. E por que isso importa? Por que isso importa? E por que eu fiz questão de trazer isso para a gente hoje? Porque confessar a Trindade nos coloca em alinhamento com Deus, ou seja, nós precisamos saber quem é Deus para saber como adorá-lo melhor, e nós temos a palavra dele para isso. E nos coloca em alinhamento com a igreja não a CBP apenas, mas a igreja que foi fundada lá em Pentecostes. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que confessa a Trindade ao longo da sua história. E aí, por confessar a Trindade, nos coloca também numa posição oposta, em lado oposto, de outras religiões, como religião muçulmana, judeus, testemunhos de Jeová, mórmons. Ou seja, se você não entende a Trindade, você pode correr o risco até de confessar uma outra fé, que não é a sua. Entender muito bem quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito, entender que é um Deus, faz de você um crente melhor. E nós, como igreja, muitas vezes por não entender muito isso, a gente acaba cometendo alguns equívocos. Nós devemos reconhecer e honrar igualmente as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Cada uma delas é plenamente Deus, e por isso merece a mesma adoração, reverência e amor. Só que hoje a gente vê um problema. De um lado, nós temos igrejas mais tradicionais, igrejas às vezes reformadas, ou então apegadas à tradição, que se você falar do Espírito Santo, você é quase que excomungado da igreja. Por outro lado, existem outras igrejas que enfatiza tanto o Espírito Santo que parece que a obra de Cristo não existiu. Nós precisamos compreender de maneira clara que Deus é um único ser em três pessoas, adorando ao Senhor dentro de quem Ele é. Amém? E é muito lindo ver que existe uma dinâmica de amor acontecendo, em que o filho ele está submisso ao que o pai mandou lá desde antes do mundo ser criado. E agora o Espírito unge o filho por meio do pai. E agora nós podemos ver o Filho de Deus agora preparado, completamente anunciado pelos homens para que cumpra o seu ministério. Então, é interesse de Deus que a gente venha se envolver com aquilo que Ele está fazendo. Nós não estamos à parte desse movimento de amor de que Deus é. Nós fazemos parte disso também. Quando nós vivemos a missão de Deus pelo poder do Espírito Santo, nós estamos devolvendo tudo a Deus. De tudo Deus sai, Deus cria todas as coisas. E quando pessoas são alcançadas por Cristo, elas têm a oportunidade de retornar a Deus, porque elas estavam afastadas de Deus, estavam longe de Deus. E agora a gente pode, por meio da pregação do Evangelho, como igreja, pelo poder do Espírito Santo, fazer com que todas as coisas retornem a Ele. E uma outra verdade que eu vejo nesse texto é o versículo 17. O versículo 17 diz: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O batismo de Jesus nos mostra
que a palavra de Deus exalta a Cristo. A palavra de Deus exalta a Cristo. Então, quando Jesus se batiza, Deus Pai se pronuncia. E a palavra dele exalta o Filho. Será que quando nós abrirmos as nossas Bíblias, nós temos essa consciência de que a palavra de Deus ela é uma exaltação a Cristo? Desde Gênesis a Apocalipse, contando a nós a história da salvação, o movimento de Deus de salvar o seu povo. Sempre que abrimos as Escrituras, é como se Deus estivesse dizendo para nós: esse é o meu filho amado, ouçam-me. Sempre que você abre sua Bíblia para ler, é como se Deus estivesse dizendo: esse é o meu filho amado, ouçam-me. Porque Cristo, ele é o ponto alto da revelação divina. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. As Escrituras, elas têm o objetivo de fazer com que a gente conheça Cristo. Porque quando a gente entende quem Cristo é, a gente entende que agora Ele é o herdeiro de todas as coisas. Que agora Ele está sentado à direita do Pai e merece o nosso louvor. Tudo na palavra de Deus busca se direcionar a Jesus, desde Gênesis a Apocalipse. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós deveríamos ouvir o Pai dizendo a nós: esse é o meu filho amado, ouçam-no. As promessas do Antigo Testamento se cumprem em Cristo. As profecias, as alianças se encontram em Jesus. O propósito central da Bíblia é conduzir a salvação em Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, quando Paulo está encorajando Timóteo e falando de como a palavra de Deus foi útil na vida dele, como a palavra de Deus formou a ele, diz que foi por meio dessas Escrituras que ele se tornou sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As Escrituras é um meio que nós temos hoje para que nós conheçamos a Cristo, conhecer quem Ele é. E é por isso que eu afirmo que quando nós abrimos nossa Bíblia, Deus está falando: este é o meu filho amado. Isso significa que a nossa pregação, que o nosso ensino, a nossa devocional, não deve ser centrada apenas em moralismo. O que eu quero dizer em moralismo? Apenas em mudança de comportamento, meramente. Mas centrada no fato de que Cristo morreu e ressuscitou. E o fato de Cristo ter morrido e ressuscitado é o que nos proporciona agora a gente viver um comportamento diferente, uma mentalidade diferente, um jeito de viver diferente. Se não fosse Jesus morto na cruz, nós não estaríamos aqui. E é por isso que o Pai declara ali, depois que o Filho de Deus acaba de ser batizado, o Pai declara: este é o meu Filho amado. Este é o meu Filho amado. Porque é só por meio dele que nós temos a salvação. É só por meio dele que nós temos a redenção. E sem a palavra de Deus, nós nunca nos tornaríamos sábios a respeito da salvação. Nós nunca chegaríamos ao entendimento de que nós somos pecadores e de que nós precisávamos de salvação. Então, irmãos, quando nós nos aproximarmos da palavra de Deus, quando nós tivermos nosso momento com Deus, que a gente venha se lembrar que não é possível a gente viver uma vida de santidade
se não fosse por meio da obra de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus. De repente você vem para a igreja hoje e se sente numa situação de culpa, de peso, porque na sua semana, de repente você patinou tantas vezes, você falhou, e você se sente indigno de estar aqui. Mas eu quero dizer para você hoje, é de que a graça de Cristo, ela é suficiente para te perdoar, se você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. A graça de Cristo está disponível. Nós não precisamos mais viver escravizados na nossa culpa. Porque hoje nós temos a graça de Cristo, que nos faz chegar até a presença de Deus de maneira ousada, livre. Então, irmãos, o encorajamento que eu quero fazer para cada um de nós é que a palavra de Deus, para nós, seja a janela pela qual nós conseguimos ver Cristo. Que quando você for fazer sua devocional, que você esteja com o coração dizendo assim: Jesus, como o Senhor quer ministrar na minha vida hoje. Jesus, me permita conhecer um pouquinho mais sobre quem o Senhor é hoje. João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então é pela capacitação do Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo, por meio da obra de Jesus. Jesus, Ele quer agir na sua vida, te dá força para que você consiga agora viver em submissão a Deus. Não em submissão, em submissão. Murilo. Então, dependa de Jesus. Dependa de Jesus. Para que a gente seja submisso como Ele, não apenas tratar Ele como um exemplo, mas entender que Ele mora em nós e que nós podemos clamar pela ajuda dEle para que a gente venha viver de uma maneira digna. Que por meio do poder de Jesus em nós, nós possamos ter um entendimento claro de quem Deus é e viver de maneira piedosa. Que o gesto da Trindade, de enviar Jesus para morrer no nosso lugar, e depois de enviar o Espírito Santo em nossas vidas, que isso venha nos mobilizar também para ir, pelo poder do Espírito Santo, para fazer discípulos, para pregar o Evangelho. E que quando nós examinarmos a palavra de Deus, que nós possamos nos lembrar de que ela é a revelação de quem Cristo é. E esse Cristo mora dentro de você. E Ele vai te capacitar nas suas lutas de santidade, nas suas lutas pessoais, adversidades, sofrimentos, problemas. O próprio Jesus estará lá. Nesse texto de Mateus 28, Jesus fala: eu estarei com vocês todos os dias. Então que a gente venha se apegar a essa verdade, irmãos. Se apegar e viver em submissão a Ele, como essa palavra ensina. Queria convidar os irmãos a fecharem os olhos. De repente você está chegando aqui pela primeira vez e você recebeu essa palavra e você fala: como que eu posso desfrutar disso? Irmão, vou falar uma coisa para você. Sem Jesus, sem Cristo na sua vida, é impossível você viver de maneira que agrada a Deus. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não depositar sua fé em Cristo, é impossível você agradar a Deus. E hoje Jesus está te chamando para se submeter à vontade dEle, se submeter à palavra dEle, se render, confessar que é pecador e que precisa de Jesus. Mas de repente você, que já é membro dessa igreja, você sabe em quais áreas você ainda não tem se submetido a Deus. Você tem consciência de como você tem
agido com descaso em relação à palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus, que é a própria revelação de quem Jesus é, fica parada na sua casa. Então, hoje, Jesus quer tocar no seu coração também. Tudo começa quando você se rende ao Senhor. Quando você inclina seu coração a Ele, entende que Ele tem um plano na sua vida. E agora, de olhos fechados, eu quero fazer um convite. Se você entendeu essa mensagem, entende também que o único caminho para agradar a Deus é por meio da submissão a Ele, pela fé, eu quero convidar você a fazer uma oração de entrega, se arrependendo dos seus pecados. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu tenho vivido uma vida longe do Senhor, que eu não tenho sido submisso a Ti. Mas hoje eu peço a Ti, Jesus, que o Senhor venha transformar o meu coração, que o Senhor venha perdoar os meus pecados e transformar a minha vida, me tornar seu filho, em nome de Jesus. Amém. Ainda continue com os olhos fechados, para que ninguém fique constrangido. Se alguém fez essa oração, pode levantar a mão, pode erguer as mãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E esse encorajamento para você que é membro, de que Deus quer que você se submeta à palavra dEle. Eu quero convidar aqueles que levantaram as mãos a vir aqui na frente para a gente orar por vocês. Mas aqueles que já são da casa, entendem também o desafio, têm vivido uma vida insubmissa a Ele, hoje é a oportunidade para que você reconheça Ele como aquele que é o Senhor da sua vida.